importante não é o tamanho da sua fé, é onde você coloca essa fé. Com fé, não acreditar que ele poderia fazer aquilo. E ao invés de colocar nas mãos dele, fazer uma oração meio que falsa e tentar fazer do meu jeito. Vai e faça, porque quem te chama é ele, então quem te capacita é ele também. Então não duvide de você fazendo algo para Jesus, porque quem tá fazendo em você é Jesus. Então faça com medo, faça com ansiedade, faça com questionamentos. Busque Jesus com a Bíblia, com a oração. Seja sincero sobre a sua dor e ele vai operar milagres em sua vida. E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manacast. Meu nome é Duda. O meu é Vitor. Estamos muito felizes em estar aqui em mais um episódio com vocês. Já pega a sua lição, pega o seu caderninho pra você anotar tudo que vai ser dito aqui, porque vai ser extremamente importante. É isso aí, hoje a gente tá com uma convidada bem especial. O nome dessa convidada é? Júlia, oi, tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem com você, Júlia? Me diz aí um pouquinho da sua vida, o que você faz, em que ano você tá. Tudo bem, sim, eu sou estudante e eu tô no meu último ano do ensino médio. Que legal. E o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de ler, eu gosto de falar com Jesus, que é o nosso melhor amigo. No geral, eu gosto de passar tempo com minhas amigas, com a minha família. E não vou mentir também, eu sou um pouco viciada em tecnologia. Eu também gosto de ficar na TV, no meu celular. Então, a lição de hoje que a gente vai falar com a Júlia e a Duda é sobre fé. E fé é um assunto, assim, muito amplo, né? Então, tem muita coisa para falar. Mas o que eu acho que a gente pode destacar nessa lição, que é a história dessa lição, é a incredulidade. Engraçado, a gente vai falar de fé e vai falar mais sobre a falta de fé do que de fé. Nessa ocasião aqui, o Jesus tinha acabado de fazer um milagre grande, que foi tirar os demônios do menino. E aí os discípulos ficaram tipo, uau, como é que ele fez isso? E Jesus estava, mas vocês não creem em mim? Era pra todo mundo tá esperando que eu conseguisse fazer isso, né? E aí a gente consegue ver como na nossa vida a gente às vezes falta fé. Já teve algum momento assim que você percebeu que você deveria ter mais fé? Muitos momentos, na verdade, onde eu me encontrei assim. Eu sabia quem era Jesus pra mim, tudo que ele tinha feito, e mesmo assim faltei com ele, com fé, não acreditar que ele poderia fazer aquilo. E ao invés de colocar nas mãos dele, fazer uma oração meio que falsa e tentar fazer do meu jeito. Eu acho que isso aconteceu muito com os discípulos em muitos momentos na Bíblia, eles tentarem fazer o que é o trabalho de Jesus. Sim. E às vezes a gente julga muito, né? A gente olha pros discípulos e pensa, meu Deus, como é que eles fizeram isso? Mas aí a gente olhando pra nossa vida, quantas vezes a gente não faz, né? Duvidar de alguma promessa que Deus já fez pra gente, de que Ele é capaz de nos capacitar a fazer, por exemplo, a gravar aqui, porque no meu primeiro episódio eu fiquei extremamente nervosa, né? E eu fiquei pensando depois, meu Deus, eu não vou conseguir falar. Até que eu pensei, eu não tô aqui por mim. Não sou eu quem vou falar, eu não tô aqui pra mostrar a mim, pra me apresentar pra vocês. Eu tô aqui pra apresentar Jesus a vocês. Então, é muito importante que a gente não permita que as barreiras que a lição fala, e foca bastante nisso, das barreiras que os discípulos colocavam, que causava falta de fé neles. Vocês estão conversando, tá? Me tirou meu foco. Foi mal. Foi Vitor. Foi mal. Ele falou. Tu fez transição. Não, mas aqui. Esquece. Oxi! Vai. Lucas, o que eu tava falando aqui eu e você. Eu tava falando de quê? Aqui eu e você falamos. Sobre a foi fé, 4, sobre os não foi? discípulos. Foi. Ah, tá. Ó, nada a ver. E eu tava Sobre, falando tipo assim, o até seu que- medo de gravar o podcast Júlia? quando começou. Fala mais animadinho. Tá bom. Você tá muito assim, tipo. É que é o primeiro dela. Opa, a gente tá cansado também, mas tem que ser um pouquinho mais. Tá bom, vou tentar. Tá, eu tava falando rapidinho. A frase que eu tava falando, você lembra? Foi mal. Vai do assunto, puxa do Tá assunto. bom. E aí depois eu faço qual? Pode. Qual é o número desse episódio mesmo? 6. Tá, beleza, fala. Pode ir? Pode ir.
Então é extremamente importante que a gente não permita que algumas barreiras, algumas dúvidas ou até algumas dificuldades que apareçam no meio do caminho impeçam a gente de crer verdadeiramente em Jesus, porque tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é bom. Então, se ele tá te chamando, por exemplo, se tem algum chamado hoje, se ele tá te chamando, vá e faça, porque quem te chama é ele, então quem te capacita é ele também. Então não duvide de você fazendo algo para Jesus, porque quem tá fazendo em você é Jesus, na verdade. E muitas vezes a gente fica nesse negócio de não pensar tanto em Jesus e a gente começa a usar Jesus como se fosse um objeto. Verdade. De tipo, eu quero que Jesus faça isso pra mim. Inclusive a gente falou isso na lição 4, que eu fiz com o Luquinhas. E é muito legal a gente parar pra pensar, às vezes que a gente, tipo, depois de uma oração, você para e pensa, qual foi o propósito dessa oração? Por que eu fiz essa oração? Sim. Foi porque eu queria alguma coisa de Jesus? Ou foi porque eu tava agradecendo por tudo que ele já fez? Sim. E eu preciso de mais alguma coisa. Então eu acho que isso é um exercício pra gente fazer em casa. Depois, assim, aleatoriamente, você, quando se lembrar disso, você pensa na última oração que você fez. E por que você fez essa oração? E Vitor, nessa lição, inclusive, fala que a fé move montanhas. Mas o mais importante não é mover montanhas, não é o feito, é ter fé, é acreditar em Jesus. Eu acho que isso daí resume muito o que você falou. É mesmo, e a lição vai falar que em um mundo onde muitos relacionamentos estão se tornando cada vez mais superficiais, que é uma pergunta até que eu te lanço, para que, se você leu a lição e ficou com alguma dúvida nisso, como podemos desenvolver o amor genuíno por Deus e pelo próximo? Que isso é uma coisa que faz muito o caráter de Cristo na gente, né? A única forma da gente ter um amor genuíno por Deus e pelo próximo é sendo mais parecido com Deus. E a única forma de alcançar isso é tendo um relacionamento com Deus. É exatamente sair do raso e conhecer quem é Jesus. Porque aí você deixa de ser apaixonada por Jesus. Eu, no meu caso, por causa do que os meus pais falavam, ou por causa do que a minha mãe falava, mas por quem eu via, por quem eu vejo ele sendo na minha vida a cada dia. Então, separar um tempo do seu dia, ou bastante tempo, mas começar é o mais importante para conhecer quem é Jesus, o caráter de Jesus, o quanto ele nos ama. Porque é impossível você não amar alguém que te ama tanto. Sim. E para isso você precisa conhecer quem é esse Jesus. Então a única forma de ser moldado é passando tempo com ele. Verdade. Eu acho que é muito importante a gente pensar, de vez em quando, não necessariamente em quais momentos é mais importante ou em quanta fé a gente tem. Porque o importante não é o tamanho da sua fé, é onde você coloca essa fé. Tipo, se eu colocar a fé que eu consigo sair voando, a chance é muito pequena, porque eu não vou voar para a glória de Deus, eu vou voar para minha glória. Eu vou dizer, eu sou a única pessoa no mundo que sabe voar. Então, eu acho que Deus faz esses feitos, inclusive a gente até fica se perguntando por que na vida do missionário lá na África acontece tal coisa com ele e eu aqui não consigo ter nada. Nunca vi um anjo, o cara viu a representação do anjo lá. E a gente fica, às vezes, até triste, porque a nossa vida não é como a das outras pessoas. E o propósito das pessoas de contarem, claro que não é se exibir, né? Mas é mais dizer, se Deus fez comigo, se você tiver fé onde eu tive, pode acontecer com você também. É uma das coisas que eu tava vendo no meu estudo, e que eu até falei sobre isso, é que às vezes o pecado às vezes a gente acaba colocando o pecado como uma barreira pra falta de fé, né? E uma forma eu tava estudando como vencer o pecado, porque às vezes a gente foca nos pecados, né? Por exemplo, o vício, ficar no celular o tempo todo. Aí a gente foca nesse problema, mas a gente não foca no pecado, a gente foca a gente não foca no que seria a falta de amor a Deus, a falta de compromisso com Deus. E pra gente realmente viver uma fé genuína e uma vida inteiramente grata e profunda com Cristo, é necessário que a gente tenha um compromisso com Ele mesmo. E eu vejo que na adolescência, principalmente, isso é uma coisa muito difícil, né? Porque tem muitas distrações, as pessoas os adolescentes colocam muito prazeres em coisas momentâneas. Então, você teria algum conselho para dar? Um conselho que eu daria, que foi um dos conselhos mais importantes da minha adolescência e até aqui da minha jornada com Jesus, é
trate ele como um amigo. Ai, Jesus, fiquei muito chateada com essa situação. Fiquei muito brava mesmo. Essa pessoa não tinha que ter feito isso. E coloque pra fora. Pode desabafar mesmo com Jesus. Porque ele te escuta. Tudo que Jesus quer da gente é proximidade. É que a gente fale o que ele já sabe. Então, qualquer momento do seu dia, você parar. A oração é isso, você falar o que você tá sentindo. Porque a gente, às vezes, decora muito, tudo tem que ser muito bonito. Muito obrigada pelo dia, eu te agradeço pelo... Não, você não tá agradecido naquele momento, você tá muito chateada, tá muito decepcionada, então fala com Jesus isso, ele se alegra. E ele vai te moldando e te transformando e falando, filho, olha isso daqui, olha esse outro aspecto. Então, eu acho que nesse momento da adolescência, principalmente, que é um momento que a gente sente muito, desabafar com Jesus, porque tudo que o ser humano quer, e eu tenho essa percepção, é ser amado. Sim. Então, pra gente sentir esse amor de Jesus, a gente primeiro precisa se entregar e falar pra ele que a gente quer esse amor. Então, Verdade. ser sincero com Jesus. Na Bíblia fala que Jesus vai estar nos pastos verdejantes, mas ele também vai estar no vale das sombras da morte. Então, eu acho que você não tem que dizer que a sua vida inteira foi um pasto verdejante. Porque a vida de todo mundo é feita de altos e baixos. Então, se Jesus, mesmo sendo perfeito, ele perguntou, Senhor, como é que eu não consigo te ver? Por que me abandonou? Eu não estou conseguindo te sentir mais. Não é um pecado a gente dizer, Senhor, eu preciso mais de ti, porque eu não tô conseguindo te sentir. Então, eu acho que é importante na nossa vida, a gente, mesmo em momentos assim, difíceis, a gente parar para pensar, eu preciso de Jesus. E nos momentos muito bons, provavelmente é bom não porque você é bom, mas porque Jesus é bom. Você pensa, se eu tiver mais Jesus na minha vida vai ser melhor. Eu acho que essa paixão por Cristo também, porque as pessoas, vocês podem olhar e olhar para Vitinho. Ele falando assim com tanto amor de Jesus. Olha pra você também, falando com tanto amor sobre Jesus. Esse amor por Jesus que a gente tem aqui, que tá falando pra vocês, vem justamente do entendimento de quem ele é, né? Que inclusive a gente falou sobre isso em uma das lições do trimestre, que vem justamente do entendimento de quem Jesus é. Porque o relacionamento com ele é baseado em experiências. Tipo, todos os dias eu tenho experiências novas com Cristo. Isso é muito legal. Porque quando a gente vive de experiências que os outros têm, que a gente ouviu num apelo ou em uma pregação, acaba que a gente não tá vivendo verdadeiramente com Cristo, né? E eu acho que esse foi um processo muito importante. Uma etapa muito importante no meu processo com Cristo. E durante o seu processo, quando foi essa virada de chave que você teve? A virada de chave da minha vida com Cristo. Na verdade, não teve um momento em específico, foram vários momentos. Quando eu era criança, era mais assim uma obrigação de ir para a igreja, de estar com os meus pais. Mas aí, quando eu fui entrando na pré-adolescência, eu passei por muitas dores, mentalmente falando. E só eu sei o que eu vivi com Jesus. Então, foi uma coisa muito pessoal minha e dele. Eu lembro que eu ia para a igreja e Jesus sempre usava muitas pessoas para me ajudarem. Então, eu acho que ali foi o momento de eu tenho alguém para me ajudar. Sim. Eu tenho o psicólogo dos psicólogos. Então, eu acho que o meu primeiro contato de amor com Jesus foi saber que ele se importava comigo, foi sentir esse amor. Não tem como eu só chegar aqui e falar para vocês e vocês sentirem. A única forma é viver. É você estar ali com ele. Então, acho que foi esse momento que teve a virada de saber que ele se importava comigo, que alguém se importava muito comigo. Nos momentos mais difíceis, Jesus está lá com a gente, né? E eu acho muito importante isso que você falando, porque olhando pra você, eu vejo muito Jesus em você. Isso é uma coisa linda, porque às vezes a gente se desmotiva, né? Por dificuldades que a gente passa na nossa vida. E os discípulos também passaram por dificuldades. As pessoas na Bíblia que a gente vai ver também passaram por dificuldades. Mas o importante é a gente não colocar essas dificuldades como barreira no nosso relacionamento com ele. Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Mas se levantar. Então, eu acho que hoje, se você tá distante de Deus, se você tá afastado de Cristo, Jesus está te chamando. Jesus quer que você sinta o amor que ele tem por você, assim como nós sentimos. E nossa vida não é perfeita. Minha vida não é perfeita. E acredito que a de vocês também não seja. Não tem como. A gente passa por dificuldades.
Mas até quando a gente passa por dificuldades, à noite eu consigo dormir tranquila, porque eu sei quem cuida de mim. Então, eu acho isso incrível. Eu tenho aqui algumas perguntas bem importantes, assim, pra a gente refletir na fé. E eu queria fazer pelo menos 2 pra você. Em que áreas da sua vida você precisa exercitar mais fé? Exercitar mais fé. Nos momentos em que eu recebo um não de Jesus, que são muitos momentos e a gente sabe, quando a gente quer muito uma coisa mesmo, Jesus, eu quero muito. E aí quando eu crio alguns cenários na minha cabeça, e projeções para o futuro, isso não é tão bom às vezes. E quando eu recebo um não de Jesus, acho que esse é um momento que é preciso exercitar muito a fé. De tipo assim, o não de Jesus também é pro seu bem. Sim. E é um sim para Esse outras entendimento, coisas. né? Exatamente. Verdade. Então, nos momentos que eu recebo um não, em todas as áreas da minha vida, escolar, familiar, quando as coisas não são sempre do nosso jeito, e Jesus falou, aqui na Terra as coisas não vão ser perfeitas. Então, eu preciso exercitar muito a minha fé quando eu E recebo mesmo o nosso um jeito não. não é perfeito, né? Com certeza. Então, os momentos de nãos na minha vida são quando eu preciso exercitar a fé. A segunda é: qual é a relação entre fé e medo? A fé é você fazer mesmo com medo. Na história da lição, a parte que mais me tocou, que eu achei muito bonita, foi pensar sobre o pai do menino que estava endemoniado. Não foi nem em si sobre os discípulos tanto, também, mas sobre o pai. Porque nessa época existia um preconceito muito grande. Ainda mais com o jovem endemoniado. E ali na lição conta que esse menino, ele estava endemoniado desde a infância, desde que ele era criança. Então eu imagino muito todo o medo que A o pai dor dele do pai, né? sentia. Nossa, Isso, é a dor verdade. do pai, a ansiedade do pai. E mesmo assim, por amor ao filho e pela fé, porque ele teve fé no Jesus que ele ouvia falar, ele teve fé, ele foi lá e falou: Jesus, eu creio, por favor, salva o meu filho. Então, assim, é muito difícil passar por essa barreira do medo. Mas quando você consegue, pela fé, as coisas mudam. E mudam mesmo, como a gente viu que Jesus, né, tirou o demônio do menino. Então, eu imagino que esse pai seja um grande exemplo da relação de medo e fé. Às vezes não é nem só passar pela barreira do medo, né? Isso também, mas às vezes não é nem só, é como você falou, é ir mesmo com medo. Porque a fé supera o medo. Então, nós somos seres humanos. Claro que às vezes eu sinto medo. Às vezes aqui pra gravar eu fico nervosa. Mas a confiança que eu tenho em Jesus e a fé que eu tenho nele é muito maior do que qualquer obstáculo que às vezes a gente bota pra nós mesmos ou a vida mesmo, o mundo coloca. Então, a barreira que hoje pode haver, né, entre você e Jesus é muito pequena comparada à grandiosidade de Jesus e o amor de Jesus por você. Porque Jesus quer a gente próximo dele. Jesus nos ama tanto. Jesus morreu por nós. Então, eu acho que o entendimento de que a fé é algo que vai crescendo na nossa vida, né? Quanto mais relacionamento com ele a gente cultiva, a gente tem, vai crescendo. E eu acho que é importante que a gente também comece do pouco, né? Nem que seja com oração, com passo, superando alguma vergonha, algum medo. Tinha muito medo de falar em público também. Você tinha alguma coisa assim? Tipo, falar em público? Eu cantava muito na igreja. Então eu tinha muita ansiedade e muito medo de Errar. de errar a letra. Só que Jesus, ele aprecia quando a gente vai mesmo assim. Jesus, ele não quer as pessoas perfeitas, as pessoas que não têm medo. Ele quer as pessoas que vão mesmo assim. E um exemplo dessa questão de medo e fé são realmente as mortes dos discípulos. Tudo que eles enfrentaram na caminhada deles. Vocês acham mesmo que eles não sentiram nem um pouquinho de medo? Sentiram. Com certeza. Com certeza, mas eles iam por amor a Deus e por crer em Jesus, crer no amor de Jesus, crer em quem era E Jesus. é isso que tem que motivar a gente, né? Eu desde pequeno tinha muito medo de morrer, de ser sequestrado, de sofrer. E aí, eu lembro que um dia eu tinha assistido um filme da Volta de Jesus e o personagem principal sofria demais. E aí eu fiquei com aquelas imagens na minha cabeça. E eu falei assim pro meu pai: pai, eu tô com medo. Aí ele: do quê? Eu falei: de morrer por Jesus. E aí ele disse pra mim que o medo é necessário. Por exemplo, se eu tenho medo de ser assaltado, eu vou tomar o maior cuidado para não ser assaltado. Mas que
eu não preciso ter medo de morrer por Jesus. Porque se eu morri por Jesus, significa que eu tava disposto a viver por ele também. Verdade. Então eu acho que, pra encerrar, a gente tem que entender e colocar em prática realmente na nossa vida de que fé é um negócio pra sair do papel, pra sair da Com lição, certeza. pra colocar na nossa vida realmente. De que medo é necessário. Todo mundo tem medo. Seja do escuro, de aranha, de barata. Mas com a fé, a gente pode superar os nossos medos. Com certeza. Com Jesus, a gente pode superar os nossos medos por meio da fé. Tem alguma mensagem pra deixar? Amém por isso. Não desistam de Jesus em nenhum segundo da vida de vocês. É algo muito triste, é o que o inimigo quer. Então faça com medo, faça com ansiedade, faça com questionamentos. Busque Jesus com a Bíblia, com a oração. Seja sincero sobre a sua dor e ele vai operar milagres em sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém. Você pode fazer uma oração pra gente finalizar, por favor? Claro. Jesus, Pai amado, santificado, muito obrigada pelo seu amor, obrigado por acreditar em nós, mesmo quando a gente não acredita. Nos dá força, Senhor, para que possamos ir mesmo com medo, Amém. que possamos ir com fé, Pai. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Muito Amém. obrigada por participar desse episódio conosco. Foi Foi muito um bom. prazer. E é isso, gente. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, o LB Team. E é isso, foi um prazer. Tchau. Beijo.